Glória a Deus, amém? Amém. Deus é bom? Sim. Quantos querem a palavra de Deus? Glória. Quantos já receberam de Deus nessa noite? Aleluia. Teve alguém que já recebeu de Deus? Amém? Tá bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Falando em palavra, ontem um casal nos convidou para a gente orar na casa deles. Nós fomos um casal de outra igreja. E nós fomos lá orar. No caminho que nós estávamos indo, ela falando bem empolgada. Enquanto ela falava, veio a mim a palavra do Senhor. E Deus liberou uma palavra sobre eles. Chegou lá na casa, nós oramos. E eu liberei aquilo que Deus tinha dito. E eu disse, olha, te prepara, porque ainda esse ano Deus vai abrir uma porta. E por esses dias Deus vai te surpreender. Quando nós saímos dali, ele disse, olha, vamos almoçar? Vamos almoçar conosco, que a gente foi almoçar. Eu nem queria, mas ele insistiu. Amém? Amanhã é sexta, eu almoço também, viu? Nós estávamos sentados, com um pouquinho aquele homem se levanta e tem que atender uma ligação. Ele não sabe como, não sabe quem. Mas alguém falou dele em uma empresa, em uma indústria. E no outro dia ele ia participar de uma entrevista. Que era hoje, né? Mas não era uma porta, era um portão. Uma palavra de Deus muda a tua história. Uma palavra de Deus muda a tua vida. Então nessa noite te prepara, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Senhor, não é a minha voz, não é o meu intelecto, ó Pai, porque de mim mesmo, ó Pai, nada pode sair, Senhor, mas sim do teu Espírito. E nessa noite, ó Pai, eu peço mais uma vez, Senhor Deus, que eu possa desaparecer totalmente, Senhor, mas que o teu Filho Jesus apareça nesse lugar. Mas que o teu Espírito, ó Pai, apareça nesse lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não deixe ninguém sair daqui da mesma forma como chegou, Senhor. Mas que a gente possa, Senhor, ser encontrado pelo teu alívio. A gente possa ser encontrado, Senhor, pela tua mão poderosa. Pai querido, que para aquele que chegou doente, Tu é a cura. Para aquele que chegou enfermo, Tu é a saúde. Para aquele que chegou opresso, Tu és a libertação. Para aquele que chegou sem solução, Pai, Tu és a saída. E é nisso que nós cremos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém. Todos me ouvem? Tranquilamente? Eu estava lendo a palavra do Senhor. Eu me lembrei que há uns anos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, eu viajava com meu pai e nós paramos em uma cidade chamada Araripina e nós fomos para o hotel e eu decidi ir para um culto. Eu só vou assistir um culto. Aí eu fui para um culto, cheguei lá. Na hora da pregação, o pastor chamou o irmão que veio para pregar, não sei de onde ele era, não sei se era da igreja, mas acho que era de outra igreja. E aquele homem pregou uma palavra com tanta unção, com tanta graça, com tanta força, que eu decorei aquela palavra. Ela ficou viva dentro de mim. Algo, na hora que ele pregava, algo aconteceu aqui dentro. Sabe o que eu fiz? Eu decorei a palavra. E na volta da igreja para cá, para o hotel, eu fiquei remoendo a palavra e repetindo a palavra na minha mente. E eu repeti aquela palavra na minha mente. No outro dia, quando eu acordei, a palavra ainda estava viva e ela ficou remoendo na minha mente. Aí eu pensei, quando eu for convidado para pregar em algum lugar, vou pregar essa palavra. Essa mesma palavra que mexeu comigo, eu vou pregar. Só que eu era de uma igreja e eu não tinha oportunidade naquela igreja. Não por causa da igreja, mas por causa de mim. Eu era só um irmãozinho. Nada contra os irmãozinhos, né? Eu ainda continuo sendo irmãozinho, amém? Mas eu não tinha assim uma posição de destaque na igreja. Mas aí me convidaram para ir pregar em uma clínica de reabilitação. Só para mulheres. Eu disse, Senhor, vai ser essa palavra. Era uma palavra bem pentecostal, mas era a que eu tinha preparado. E eu disse, vai ela. Cheguei lá, preguei aquela palavra. Acho que as pessoas, acho que até Rosângela estranhou a minha forma, o meu jeito, porque eu imitei aquele pregador. A palavra era: a pedra vem rolando. Ele começava com Davi, falando a história de Davi, depois ele
começava a ministrar que quando Davi joga a pedra vai rolando. Só que ele era bem pentecostal. E a pedra vem rolando, 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 acertou o gigante. Imagina eu no meio de uma clínica de reabilitação, só mulheres, porque não podia entrar homem. O homem entrava, ainda é assim, né? O homem entra, ministra. Eu ia mais a missionária Rosângela, mais a missionária Letícia, que foi expulsa de lá uma vez, que foi pregar. Depois eu conto que ela quis pregar nesse dia. Ela tinha 11 anos. Quis pregar, sempre mansa, já era mansa com 11 anos. E eu preguei aquela palavra. Sabe o que aconteceu? Veio uma unção sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente. Eu senti a glória de Deus. E eu disse, eu já sei, eu já estou preparado. E eu vou memorizando cada vez mais a palavra. E eu vou ajeitando a palavra cada vez mais. E eu pregava muito, né? Uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Tive outro convite. Agora era uma igreja, lá no Crato. Quando me convidaram, eu disse, eu já tenho minha roupa pentecostal. Chamei um colega meu que tocava. E nós fomos para o Crato. E a palavra já estava preparada. Já estava no jeito. Quando eu fui ministrar, eu fiz a mesma coisa que eu já sabia. E a pedra vem rolando. Te prepara porque a pedra vem rolando. Eita! Foi bom, mas não foi igual a vez que eu ouvi, nem foi igual na clínica de reabilitação. Aí ali caiu a ficha. Não adianta eu ter algo ensaiado e preparado se o meu espírito não estiver preparado por Deus. Algo ensaiado, algo pré-pronto até vai fazer sentido, ou até vai conseguir dar um resultado momentaneamente, né? Posso nem errar, está sendo filmado agora. Mas uma hora você vai ter que arrancar de você aquilo que você carrega em Deus. O que vai fazer sentido na sua vida é o poder do Espírito Santo que você carrega. E se eu fosse dar um título para essa palavra hoje, eu daria: nós somos o Jesus que as pessoas querem conhecer. Ou melhor, nós somos a palavra que as pessoas querem ler. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. E se prepara, porque a pedra vai rolar. Atos, capítulo 21, a partir do verso 17. Vamos ler o 17, o 18 e o 19. Tendo-nos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Eu vou ler mais uma vez o 17, o 18 e o 19. Tendo-nos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Vamos ler o 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. A Bíblia diz que Paulo, ele está em viagem, e ele decide ir até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém,
o apóstolo Tiago reúne os presbíteros e dizem assim: olha, Paulo, nós queremos sentar para te ouvir. Só que essas pessoas que vão sentar para ouvir o apóstolo Paulo não são qualquer pessoas. Ali está o evangelista Filipe, aquele homem que foi usado por Deus para voar. Você já ouviu a história? E ele foi até um homem que estava lendo a Bíblia, ele interpreta a Bíblia para aquele homem, depois ele volta voando no Espírito. Ali, naquela reunião, estava o apóstolo Tiago e outros apóstolos, provavelmente também o apóstolo Pedro, homens cheios do Espírito, homens cheios de Deus, homens que já tinham, e mulheres que já tinham algum cargo na igreja relevante, já tinham uma igreja aberta, pessoas de alto escalão, mas eles decidem sentar para ouvir a Paulo. Sabe o que isso diz? Independente do nosso cargo, independente da nossa idade, da nossa escolaridade, nós devemos sentar para ouvir aquilo que Deus está fazendo através das pessoas. E a Bíblia diz que Paulo chega e há alegria entre os irmãos. Você se alegra em ouvir a palavra? A quinta e o domingo, falando aqui a nível de baluarte, a quinta à tarde e o domingo à tarde são dias prazerosos. Eita, hoje a gente vai de baluarte. Kaique, se arruma aí que tá no baluarte, viu? Ou são dias cansativos? Ixi, hoje tem culto. Tu vai hoje? Não sei, tu quer ir? Não sei. Sofia estava meio adoentada hoje? Meia não, tá meia molinha? Tava. Agora, há pouco, e eu disse: aí, tu quer ficar, Sofia? Ela: não sei, mamãe quer ficar. Aí a Rosane disse: não, dá para ir? Dá, então vamos. Tem quando você não quer ir, você fica pedindo que alguém também não queira ir, né? Tem que ser o contrário, viu? Tem que ser assim: tu quer ir? Quer não? Pois eu quero, bora. Nós temos que ir. A Rosane disse: pois dá para ir, vamos, se levanta. E elas vieram. A Bíblia diz que eles se alegraram e sentaram para ouvir a Paulo. Aí a Bíblia diz que Paulo, ele sauda os irmãos. Saudação. Jesus nos ensinou uma saudação. Ele diz: quando você chegar, declare a paz do Senhor. Eu gosto de falar a graça e a paz. Eu gosto de falar bem completo: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas se você quiser só a paz, tem irmão que diz, né? Paz. Tem gente que diz shalom, né? Shalom. Tem gente que quer ser mais... Tem gente que diz: e aí, brother? Mas todo jeito é uma saudação. É algo típico da igreja primitiva, que veio até os dias de hoje. E a Bíblia diz que ele saudou os irmãos e ele começou a contar minuciosamente o que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. Eu fui olhar no dicionário, eu já sabia o que significa isso, mas eu fui olhar a fundo para tentar entender o contexto dessa palavra. E o contexto dessa palavra são detalhes precisos, sem esquecer nada. Paulo, ele começou a contar as experiências que ele estava tendo com Deus para os irmãos, para aqueles que estavam ali. Pessoas que tinham experiência com Deus sentadas para ouvir alguém que tinha experiência com Deus. E a igreja é isso, o culto é isso. A gente adora a Deus, a gente louva a Deus, mas também a gente senta para ouvir experiências de Deus, para compartilhar a palavra de Deus e trazer para o nosso contexto. Amém? Pessoal, essa palavra, ela é uma palavra bem pastoral. Pode ser um pouco profética, mas ela é uma palavra mais de cuidado. Amém? Diga assim: eu recebo e guardo no meu coração. Você tem ministrado e repercutido aquilo que Deus tem feito na tua vida? Se você for olhar os sermões de Paulo, em outros momentos, quando ele chega ali diante dos acusadores, ele começa a falar da Bíblia, lá de Gênesis, e vem trazendo os profetas, e vem até chegar em Jesus. Mas quando ele senta com os apóstolos, quando ele senta com os presbíteros, com os diáconos, os evangelistas, ele começa a compartilhar o que está no seu coração. Ele começa a compartilhar as experiências que Deus tem feito através da vida dele.
Ele começa a compartilhar o que Deus tem feito no lugar, o que Deus tem feito nele e o que Deus tem feito através dele. Ei, você precisa começar a compartilhar o que Deus tem feito em você, através de você, e o que Deus vai fazer através de você. E Paulo, ele começou a detalhar aquilo que Deus tinha feito. E o que eu quero perguntar para as nossas vidas nessa noite é: será que nós temos repercutido aquilo que Deus tem operado em nossas vidas? Ou será que nós estamos com a pedra vai rolar, a pedra vai rolar, e trazendo palavra lá antiga? Ei, ninguém quer ouvir algo que você já contou 10, 15, 20 vezes. Nós precisamos ter novas experiências com Deus. Eu estou falando para pessoas que são ministros do Evangelho. Eu estou falando para pessoas que são cheias de Deus e que vão repercutir o Evangelho do Senhor aonde você estiver. As pessoas não querem ouvir o que Deus fez no seu passado. As pessoas querem ouvir o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Quem eu fui, de onde Deus me tirou, é bom. As pessoas precisam saber. Só que se toda vez que eu chegar aqui eu for dizer: olha, eu era um prostituto, eu fazia isso, fazia aquilo, aí eu esqueço de dizer: olha, hoje de manhã eu pequei, mas aí o Espírito Santo ele me conscientizou. Aí eu me arrependi e hoje eu estou aqui e eu não quero pecar mais. Porque o Evangelho é constante evolução. Alguém que aceitou Jesus e que continuou o mesmo, ele apenas passou por uma religião. Mas aquele que aceitou Jesus e ele começou a sua evolução, ele se tornou discípulo de Cristo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Quantos estão me entendendo até aqui? Amém. Lucas capítulo 2, no verso 51. O Evangelho de Lucas capítulo 2, verso 51. Diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Só o 51 por enquanto. Aqui nós estamos no contexto em que Jesus, ele foi esquecido por sua mãe, seu pai e seus parentes enquanto ele estava na sinagoga. Quem lembra disso? Jesus com 12 anos, está lá naquele lugar, e quando vão atrás dele, ele está conversando com os doutores. Você lembra disso? É bem conhecido, né? Aí Maria volta e diz assim: eu vou trazer Jesus de volta. Vai lá, 3 dias depois acha Jesus e traz ele de volta. Nesse contexto, Maria vem trazendo Jesus, e a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. O próprio Deus, que encarnou, que virou homem, ele era submisso a alguém. Isso já nos prova que Jesus ele veio para nos ensinar. Então, se Jesus fez algo, aquilo serve de exemplo. Diga assim: eu sirvo e sigo a Jesus. Então eu sou submisso. No 52 diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ele crescia, e a Bíblia vai dizer que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. E eu ministrando nesse contexto, Deus falou no meu coração: nós precisamos crescer em todos os sentidos. Se eu tivesse até hoje aqui, e no anúncio no panfleto da igreja tivesse assim: a pedra vai rolar, quantos estariam aqui? Se você tivesse ouvido: a pedra vai rolar domingo, aí hoje era a pedra que vai rolar, aí domingo que vem a pedra ia rolar de novo, quantos iriam querer ouvir a mesma palavra? Toca na pessoa que está do seu lado, vai para acordar assim: ei, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Jesus ele crescia em sabedoria, e nós precisamos crescer em sabedoria. Nós precisamos crescer em conhecimento. O apóstolo Paulo,
Tiago, na sua carta, ele vai dizer assim. Tiago 1, 5, eu acho. Alguém necessita de sabedoria? Peça a Deus, que Ele vai lhe dar. Quem precisa de sabedoria aqui? Amém. No capítulo 3, ele vai dizer assim: a sabedoria que vocês têm é carnal, mas é a sabedoria que Deus tem. Essa é a sabedoria que vocês precisam ter. E não a carnal, a demoníaca. Sabedoria satânica, desprezível. Nós precisamos ter a sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus. E quando a Bíblia diz para crescer em sabedoria, nós precisamos sim estudar. Nós precisamos sim pegar essa palavra, ler, meditar, aprender, ler bons livros que tragam algo que vai nos auxiliar na leitura da palavra. Assistir ministrações que possam aumentar o nosso volume, aumentar a nossa sabedoria em Deus. Buscar melhorar naquilo que Deus nos chamou. Se eu perguntar para você, olha, você tem um chamado? Sim. Para que Deus te chamou? Aí você vai, talvez, se até gagueja, então você diga, Deus chamou para isso. Quantos cursos você tem feito nessa área? Qual é a sua busca para aprimorar o chamado que Deus tem? Se eu chegasse aqui só com poder e a pedra vai rolar e talvez você até pudesse sentir ou receber alguma coisa, porque não depende de mim, depende de Deus. Mas eu garanto que a palavra é quem traz o ensino. E se eu não estiver todo dia colocando a palavra para dentro, aprendendo a palavra, acertando os meus erros, eu não vou crescer em sabedoria. Diga assim: eu preciso crescer em sabedoria. A Bíblia diz que Jesus também crescia em graça. Não, perdão. Jesus crescia em estatura. Sabedoria e estatura. Nós precisamos crescer em todas as áreas. Você precisa crescer financeiramente. Você precisa crescer emocionalmente. Você precisa evoluir. Se você ganha um salário, você pode ganhar 2. Diga amém. Amém. Mas se você já ganha 2, você pode ganhar 5. Diga amém. Amém. E se eu já ganho 10? Amém. 20, 30, né? Sim ou não? Amém. Só depende de quem? Diga assim: de mim, que vou evoluir. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai entender que a vontade de Deus é que a gente prospere. E eu não estou nem falando de dízimo, viu, pessoal? Já foi falar de dízimo já, né? Mas se quiser dizimar de novo, a gente recebe, viu? Mas eu estou falando de você ter metas de crescimento. De você almejar um crescimento, você querer crescer. Seja profissional, seja em escolaridade, você precisa crescer. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e crescia em estatura. Nós precisamos crescer em estatura. Nós precisamos alargar as nossas tendas. Você não pode ficar parado no meio do tempo. Mas a Bíblia também diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. O mesmo Jesus que crescia nessas áreas, ele crescia em graça. E quando fala em graça, fala em intimidade, em comunhão com Deus. Agora deixa eu te perguntar. Qual é o nível de crescimento que você tem tido em Deus? Se traçassem uma linha do tempo de 2022 para cá, 2022, 2023, 2024, 2025, qual tem sido a linha de crescimento? Qual tem sido o nível de crescimento espiritual? O quanto você tem crescido espiritualmente em Deus? O quanto você tem aumentado a leitura da palavra, o tempo de oração, o jejum? Tem pessoas que 10 anos dentro da igreja continuam dizendo: eu só consigo jejuar até meio-dia. O organismo dessa pessoa é fraco? Ela é diferente de todo mundo? Ou apenas ela não habituou ao longo do tempo a ter um tempo maior de jejum? Pessoal, eu sou gordinho. Não aparenta e não parece, mas eu gosto de comer. Eu sei que você não diga, nem sabia. Mas eu gosto de comer.
Mas eu consigo passar 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sem comer. E eu não sou diferente de você, pelo contrário. Eu não vou aqui supervalorizar a minha luta, dizer que para mim é mais difícil, não. É renúncia, nós precisamos crescer em graça. E não se cresce em graça sem ler a palavra, sem orar e sem buscar a Deus. O próprio Jesus disse, olha, entra no teu quarto, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que em secreto vê, te recompensa. Tiago capítulo 4, verso 8, assim, olha, chegares a Deus, Ele vos chegará a você. Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Jeremias 33, 3, vai me achar quando buscar de todo o vosso coração. A Bíblia, ela em todo momento está nos mandando buscar a Deus. Nós precisamos crescer em graça. As pessoas, elas precisam que você esteja cheio do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu já me frustrei em chegar diante de alguém que precisava de uma palavra e eu estava seco. E a pedra vai rolar, não ia funcionar. E tem pessoas que estão no nosso meio social, que precisam de Jesus, mas estão olhando para nós não estamos crescendo em graça. Mas nessa noite eu quero declarar, profetizar sobre a tua vida, que você está crescendo em sabedoria, está crescendo em estatura e está crescendo em graça, em nome de Jesus. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Quem está com som, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai acordar, né? 2 Coríntios, capítulo 3. No verso 1. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 assim. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até hoje tem ministérios que são assim, evangélicos. Se eu vou para outra igreja, eu preciso levar uma carta de recomendação para aquela igreja, para mostrar quem eu sou e de onde eu estou vindo. Você já ouviu falar nisso? Carta de recomendação. Se alguém precisar, viu? A gente tem um modelo aqui. E antigamente, na igreja primitiva, também acontecia isso. As pessoas levavam uma carta, até mesmo porque não tinha como olhar no Instagram, né? No Facebook. Vou olhar aqui quem é João Paulo. Acho que dá para trazer João Paulo aqui. As pessoas enviavam cartas para anunciar quem é a pessoa que estava sendo enviada. E isso virou uma moda também na igreja primitiva. E as pessoas estavam trazendo esse costume para dentro da igreja, até que o apóstolo Paulo disse assim: ei, nós somos a carta viva em que as pessoas vão ler. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Não é sobre uma carta que vai ser escrita à mão ou à tinta, mas é sobre uma carta que está sendo escrita dentro de cada coração. E não é escrito por tinta, mas é escrito pelo Espírito de Deus. As pessoas precisam ler uma carta que está dentro de nós. Nós somos a carta de Jesus para essa geração. Nós somos a carta que as pessoas irão ler. No verso 7, ele continua dizendo assim, no verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, mas não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Na antiga aliança, Moisés recebia a glória de Deus e as pessoas olhavam para aquela glória e elas ficavam impactadas ao ponto de não poderem olhar para aquela luz tão forte. Só que o apóstolo Paulo diz, mas aquela glória se acabava. Imagine nós, numa nova aliança, numa aliança mais poderosa que a nossa, onde o Espírito de Deus, o próprio Deus está em nós, não nos abandona, não vai embora, e nós não estamos desfrutando e nem revelando essa glória. As pessoas, elas estão precisando de Jesus. A humanidade precisa de Jesus. Quem é da área das vendas sabe que quando você vai procurar vender algo, a primeira coisa que você vai procurar fazer é o quê? Quem é o nicho? Quem são as pessoas? Quem são os possíveis compradores desse produto? Por exemplo, eu vou vender um óculos para quem está perfeito da visão. O esforço é maior, vende, né? Hoje se vende, mas o esforço é maior. Só que aí, aquilo que nós vendemos, que é o Evangelho, e eu não estou falando em troca, eu estou apenas com uma linguagem. Aquilo que nós oferecemos é algo que todos precisam. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, o branco, o amarelo, o azul, o rico, o pobre, todos necessitam de Jesus. Todos esperam por Jesus. O apóstolo Paulo diz que a criação são aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador de sua vida, ainda não vivem uma vida cristã. Eles aguardam com expectativa, eles anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Quem é filho de Deus? Levanta a mão. A criação aguarda a manifestação de Deus através de sua vida. Tem alguém nesse momento esperando que você se manifeste com o poder de Deus para anunciar Jesus para essa geração? Muito obrigado. Amém? Amém. Vai comigo, passa um pouquinho as páginas, vai lá para Colossenses, capítulo 1. E aqui eu começo a minha pregação. Diga, está amarrado. Diga, já está bom, pastor. Colossenses capítulo 1, verso 26 e o verso 27 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Repita comigo, diga assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Agora diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória. A Bíblia está falando que Deus, Ele resolveu, Ele escolheu manifestar o mistério que estava oculto em mim e em você. E esse mistério é a esperança da glória que reflete em nós. As pessoas necessitam de esperança. E essa esperança está em mim e em você. As pessoas não querem apenas ouvir que a pedra vai rolar. Às vezes, até num local como esse, na igreja, a gente chega procurando uma mensagem, uma palavra, mas na verdade as pessoas querem a experiência de Deus.
O que nós precisamos na nossa vida é o poder do Espírito Santo. O que nós precisamos geralmente, nós necessitamos nesse momento, é crescer na graça do Senhor. É ser uma carta viva para que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, verdadeiramente Jesus reflete nessa vida. As pessoas elas não querem mais uma igreja, elas não querem mais um lugar, elas querem Jesus. Elas querem o poder de Jesus. E Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos a esperança que as pessoas precisam ver. Para encerrar, eu queria ler, se você não quiser nem abrir, João capítulo 12. Quantos estão compreendendo até aqui? Amém. Quantas são cartas? São cartas vivas de Jesus. João capítulo 12, verso 9 diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Você lembra da história de Lázaro? Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu. Aí chegou o recado: Jesus, o teu amigo Lázaro, ele está morrendo. Aí Jesus disse o quê? Nós chegamos lá depois. Passam-se 3 dias. Aí Jesus olha para os discípulos assim: olha, vamos lá. Aí diz assim: mas Jesus, a gente voltou de lá, estávamos ameaçados de morte. Vamos. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Você conhece, você lembra da história em que as irmãs de Lázaro vêm e dizem: Senhor, ele já morreu. Mas Jesus disse: vamos lá. As próprias irmãs dizem assim: Senhor, mas já cheira mal. Sabe o que é que elas dizem? Senhor, não tem mais jeito não. Acabou-se. Está só a carniça agora. Aí Jesus chega lá e a pedra vai rolar. Não tem nada a ver com o contexto não, pessoal. Só nessa pregação a pedra vai rolar não, viu? Mas se vocês pedirem, vão lá na caixinha do Instagram e dizem: olha, pastor, a pedra vai rolar no próximo domingo. Aí talvez eu pregue. Jesus chega diante da pedra. A Bíblia diz que ele agradece a Deus, né? Senhor, obrigado porque sempre o Senhor me ouve. E ele diz: tirem a pedra. Eles tiram a pedra. Aí Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro vem. Eles tiram as ataduras, né, que enrolavam Lázaro. E agora Lázaro se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Jesus, ele vai embora e ele vai continuar fazendo a sua missão, a sua obra. Mas Lázaro fica vivo. Um encontro com Jesus muda a tua história. Porque agora Jesus passou por Lázaro e deixou a sua marca. Ei, Jesus deixou a sua marca em você. E no contexto que a gente leu, a Bíblia diz que multidões de pessoas vinham até Lázaro para realmente ter certeza se Jesus era real. As pessoas chegavam até Lázaro para saber se verdadeiramente ele estava vivo. As pessoas chegavam para Marta, para Maria, assim: é verdade que teu irmão morreu? É verdade que passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e ele estava morto? E as pessoas começaram a crer em Jesus. E as pessoas iam das suas cidades até lá. E a Bíblia diz que elas voltavam de Lázaro para as suas cidades crendo em Jesus. Eu profetizo que as pessoas vão voltar crendo em Jesus a partir do momento que elas se encontrarem com você. A Bíblia diz que as pessoas queriam até matar Lázaro, os inimigos de Jesus, para poder impedir desse testemunho repercutir mais. O teu encontro com Jesus, o que é que ele tem repercutido na vida das pessoas? Quando as pessoas chegam até você, elas voltam
crendo em Jesus, ou elas voltam às mesmas pessoas, sem serem transformadas. Eu queria chamar o louvor. A gente está orando. Eu queria encerrar com um testemunho. Um dia uma mulher veio aqui, a Diana. Quem conhece a Diana? Ela é uma voluntária, daquelas que estratégicas. Ela chegou aqui à tarde, estava aflita, ela trabalha num banco e ela precisava resolver um problema. E do nada o celular dela deixou de pegar. Nós olhamos para ela e Rosângela sentados na mesa e disse: olha, aqui em casa é assim, quebrou, a gente ora e Deus conserta. Mas era a lei da sobrevivência, porque quando você só tem um, se quebrar você fica sem. Nós não tínhamos dinheiro para comprar, então quebrou, a gente orava e Deus consertava. Isso aconteceu de várias formas, várias vezes. Aquela mulher olhou para a gente, eu pensei que tinha gerado fé no coração dela para ela orar. Ela disse assim: pois ora, por favor. Eu disse: Senhor. Rosângela pegou o celular, orou, e o celular voltou a funcionar. Nós oramos, aquela mulher foi embora. Dias depois, essa mulher chega aqui. Você imagina para quê? Quem imagina para que foi? Eu estava trabalhando e meu computador quebrou. E eu preciso que você ore. Rosângela orou. Deixou o computador e a gente foi para o monte. Ela começou a contar a vida dela. Quando nós voltamos do monte, o computador estava funcionando. Aquela mulher começou a trazer pessoas. E o testemunho era: vamos levar para Rosângela, porque ela ora e volta a funcionar. Ei, eu quero profetizar que as pessoas vão vir trazer pessoas até você e vão dizer assim: olha, vamos que ali tem a solução, vamos que ali é povo de Deus. Ei, alguém que teve um encontro com Jesus não permanece o mesmo. E pelo contrário, as pessoas vão vir até nós, porque Jesus está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Fique de pé, vamos orar, vamos louvar o Senhor. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa com toda a sua fé, com todo o seu carinho, e você balançasse essa pessoa assim: ei, Cristo em nós. Estou ouvindo não? Cristo em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em mim. Diga: Cristo em mim. Agora bata no seu peito. Diga: Cristo em mim. A esperança da glória. Vamos adorar o Senhor. Deus está incendiando corações nessa noite. Cristo em nós, a esperança da glória. Você é a carta viva em que os outros irão ler. Existe um novo tempo, uma nova história que irá se manifestar através da sua vida. Te prepara, porque Deus vai te usar. Deus quer te usar. Pessoas vão vir até você porque sabem que em você existe paz, existe esperança. Pessoas vão vir até você porque sabem que o teu Deus opera milagres. Pessoas vão vir até a tua casa porque na tua casa é um lar que existe alegria.